Pessoal, vamos fazer um resumão do que já aconteceu nesse início de semana? Hoje é terça-feira, mas já tem muita coisa aqui rolando e eu quero compartilhar com vocês e ver qual que é a sua opinião. Vamos começar com o passaporte diplomático, né? Ele tem suas diferenças em relação ao passaporte comum, como de nós, meros mortais brasileiros. E ele é destinado a quem? Presidentes, ministros do STF, ex-presidentes, senadores, deputados e outras figuras públicas. E tempos atrás, um conselheiro de Trump falou que o Alexandre de Moraes ele gerava grande ameaça à democracia e, segundo aqui a matéria, foi feita uma pressão gigante, né, para suspender o passaporte diplomático dele. Pois então, essa semana a gente já começa com uma situação sobre passaporte diplomático. Vou mostrar aqui para vocês de uma grande figura pública do cenário nacional, tá? Que teve o pedido para suspender o seu passaporte diplomático. E eu vou dar todos os detalhes para vocês. Em meio a essa crise de Câmara, dos deputados e também STF, a gente viu o Hugo Mota trazendo aqui algo que o STF não quer que traga. O Hugo Mota assinou a PEC que aumenta os crimes de responsabilidade do STF, gente. Numa reviravolta, uma notícia bomba quente para vocês. Eu vou mostrar em detalhes. Mostrando o quê? O que o Hugo Mota mostra com isso, né? Que além do Senado para 2027, a Câmara se mostra disposta a combater as decisões autocráticas dos ministros. Será que o jogo virou? Será que eles vendo que o governo perdeu popularidade, que perdeu o povo, realmente vão começar a pautar aquilo que o governo não quer que paute, aquilo que o STF não quer que paute? Porque até então, até ano passado, era uma luta conseguir qualquer aprovação, né, referente a essas autocracias que ocorrem. Mas parece que o jogo virou. Será que estamos vendo um cenário diferente? E ainda, para quem aqui viu a CPI das bets dos jogos online no Senado, vamos falar aqui sobre o caso da Virgínia, o caso do senador Cleitinho, que decepcionou grande parte do seu eleitorado e muito mais. E a Janja, né, que fez papelão a sua visita na China. Então tem muita informação, fica comigo até o final, deixa seu like, compartilha. Bora lá começar aqui com a primeira situação, que já é a respeito da CPI, né? Vamos falar da CPI das bets, que foi aí um verdadeiro circo e foi muito criticado a postura dos senadores e dos deputados em relação à maior influencer do Brasil, que é a Virgínia Fonseca. A UOL fez uma crítica dura através do Matheus Piccionelli, colunista convidado. Ele fez uma análise sobre o que aconteceu na CPI, sobre a bajulação que os senadores fizeram na Virgínia, a influencer, que foi lá para prestar conta sobre os jogos que ela fica anunciando, né? Ela tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e ela ficou bilionária, ela mesmo comemorou que tá bilionária agora. E ela foi prestar esclarecimento, porque tem a cláusula lá que ela ganha uma comissão sobre a perda dos jogadores. Sobre a perda. E é um assunto muito sério no Brasil endividado. Só que quando foi lá para falar da Bet, gente, parecia uma coisa surreal. Olha só que vergonhoso foi essa Bet, essa CPI, né? E por isso muita gente é contra a CPI. Por causa disso que aconteceu. E olha o que a UOL trouxe. Virgínia Fonseca chegou à CPI das bets na terça-feira com uma missão: convencer senadores da comissão de que tinha apenas 12 anos. E ela conseguiu, ela tem 26. Com 53 milhões de seguidores só no Instagram, em um volume 8 vezes maior de fortuna estimada em reais, a maior influencer do Brasil, ela virou alvo e atração por supostamente ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Ela é suspeita de assinar um contrato que previa uma taxa extra de remuneração sobre perda de apostadores. E o assunto é sério. Portanto, estamos falando de um Brasil endividado. É tão sério que ela chegou à sessão com habeas corpus debaixo do moletom preto, concedido pelo ministro Gilmar Mendes do STF. A medida dava a ela o direito de ficar em silêncio e não se incriminar. Campeão de A Fazenda, Rico Melquiades, outro garoto propaganda sob suspeita, obteve liminar análoga antes do seu depoimento. Diante dos senadores, a estratégia era clara: fingir que não tinha ideia do que estava fazendo ali, nem da gravidade das acusações. E para isso, ela foi vestida como uma garota que acaba de acordar e foi emburrada para fazer prova na escola. Óculos, moletom, cabelo solto, um copo Stanley rosa. Não se sabe se tinha todinho, se tinha água, se tinha vento, é o que diz a matéria. Os senadores, por sua vez, tinham, ou deveriam ter, outra missão: mostrar que de Pacóvia a depoente não tinha nada. Bem, meia hora depois, dava até para dizer que ela ganhou a briga, mas a briga não aconteceu. Diante dos parlamentares, ela foi tão tietada que não faltou sequer ser interrompida para fazer selfie com um fã. Para quem achava que já tinha visto de tudo em uma CPI, o checklist andou um pouco. De olho nos seguidores da influencer,
A maioria dos parlamentares não estava preocupada em esclarecer nenhuma suspeita durante a sessão. Eles queriam piscar para futuros eleitores e trataram a jovem menina rica como uma adolescente que ainda não sabe que precisava escovar os dentes antes de dormir. E aqui mostra que foi o que aconteceu com o próprio senador Cleitinho, que é do PL de Minas Gerais, ao condenar o pecado e não a pecadora, depois de pedir um vídeo no meio da sessão para enviar um beijo da depoente famosa para a esposa. Pior foi Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que pediu a palavra para fazer um testemunho em defesa da Virgínia. Um talento, um fenômeno. Do sogro dela, o cantor Leonardo, da dura vida de senador e das próprias Bets que deveria investigar. Senador por Goiás, Cajuru pode até rasgar dinheiro, como o próprio afirmou, mas não é louco a ponto de arrumar encrenca com duas das maiores instituições do Estado, que lhe garantiu 8 anos de mandato. 3, se contar o marido da influência, o cantor Zé Felipe, presente na sessão e igualmente tietado pelos presentes. E não podemos questionar uma pessoa de integridade da Virgínia. Não é dona das bets. Se for, eu abandono meu mandato e faço voto de pobreza. Foi a defesa do Cajuru. Então ela foi lá para ser investigada, mas saiu defendida. E pelo testemunho, ele ganhou um convite até para morar na casa dela. E um merchan em forma de agradecimento nos stories. Esse dividido com Cleitinho, por quem a garota propaganda disse ter saído apaixonada. E é quem qualificou como alguém com o dom de trazer a paz e que precisa ser estudado pela NASA. Quem esperava circo acabou dançando em palanque. Então, resumindo, foi isso que aconteceu. Eu quero saber sua opinião. O que vocês acham? Vocês assistiram essa CPI? E aí, o Cleitinho, ele foi aí criticado a doidado. Se você entrar lá no Instagram dele, tem muita gente xingando ele pela papelada que ele fez, em vez de cobrar. Não, foi fazer gracinha porque viu uma influencer e esqueceu que ele estava ali como um senador. E aqui mostrando a respeito do Mota, gente, olha só, né? Uma notícia que trouxe uma reviravolta. Será que podemos ter esperança? Mota assinou a PEC que amplia crime de responsabilidade de ministros do STF. Proposta inclui no artigo 53 da Constituição punições a integrantes da Suprema Corte por desrespeito ao princípio da imunidade parlamentar. Então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, assinou uma proposta de emenda constitucional, que é uma PEC, protocolada no final do ano passado, que amplia o rol de crimes de responsabilidade imputados a ministros do Supremo Tribunal Federal por eventuais decisões que desrespeitem o princípio da imunidade parlamentar. Pelo texto, de autoria do deputado federal Bibo Nunes, os integrantes do STF estariam sujeitos à perda do cargo caso violem o artigo 53 da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece as regras de imunidade parlamentar. E atualmente, a Lei Federal 1079 de 1950, que trata crime de responsabilidade, prevê a perda de mandato do ministro nas seguintes possibilidades de alterar, de qualquer forma, exceto por recurso, uma decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento, quando por lei, seja suspeito da causa, exercer atividade político-partidária, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então aqui, Câmara e Supremo estão em rota de colisão em virtude da interpretação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição. Por esse item, tanto a Câmara quanto o Senado possuem a prerrogativa de sustar denúncia contra parlamentar em trâmite no STF após a diplomação do congressista. Então, o Mota acelerou também proposta que afrontou poderes do STF. Na semana passada, a Câmara aprovou uma resolução para suspender a tramitação da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL. Ramagem é acusado de integrar uma organização criminosa que tentou dar golpe de Estado no país. Em seguida, a decisão da Câmara foi parcialmente suspensa pelo próprio STF. Então, assim, eles estão em rota de colisão. E será que o jogo mudou? O que vocês acham? Enquanto isso, olha só, né? Falando do passaporte diplomático que eu trouxe no início do vídeo, o Alexandre de Moraes mandou suspender o passaporte diplomático do Fernando Collor. O ministro do STF também proibiu o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, de deixar o país. Então, o Alexandre de Moraes determinou a suspensão do passaporte diplomático do ex-presidente Fernando Collor. Moraes ainda estabeleceu que Collor está proibido de deixar o país. O Collor foi preso mês passado por decisão de Moraes para cumprimento de uma pena de 8 anos e 10 meses, a qual foi condenado pelo STF. Só que uma semana depois, o ministro já autorizou que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, devido à idade e condição de saúde. Então, assim, o Brasil sempre acaba em pizza, né? O Moraes já havia determinado a suspensão do passaporte, só que a Polícia Federal informou ao STF que não poderia suspender o passaporte diplomático,
porque ele foi emitido pelo Ministério de Relações Exteriores. E a corporação ressaltou que é possível deixar o país sem o documento, utilizando só carteira de identidade. Então o Moraes foi lá, determinou que o Ministério de Relações Exteriores suspenda o passaporte. E, além disso, oficializou a proibição de ausentar-se do país, ordenando que a Polícia Federal faça as anotações necessárias ao impedimento migratório. Então, o Collor foi condenado pelo STF em 2023 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, um esquema de corrupção da BR Distribuidora, investigado na Operação Lava Jato, a mesma que liberou um monte de gente. É uma contradição danada, né? Esse é o Brasil. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos encerrar com a Janja, que criou constrangimento no encontro de Lula com o presidente da China ao falar do TikTok. Gente, pessoal, olha, às vezes eles são tão sem noção. A primeira-dama disse que o algoritmo favorece a direita. O presidente chinês respondeu, sabe o quê? O Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Então não tá gostando, meu filho? Tira a plataforma do seu país. Não vem me encher o saco, não. Foi mais ou menos isso. Deu um fora nela, gente. Tá aqui no G1, tá em todas as matérias. Olha só, a primeira-dama brasileira protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil, e para ela o algoritmo favorece a direita. E segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular, banir, fazer o que quiser em relação à plataforma no país. E nas palavras do ministro, ninguém entendeu nem o tema, nem o pedido para falar em um encontro em que não havia falas previstas. Na avaliação de um integrante da comitiva, a situação foi tão constrangedora e se tornou um ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Então esse é o resumo do que aconteceu. Em breve eu volto com mais informação. Um beijo, até logo.